Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o momento da gente continuar o nosso curso de teologia bíblica sobre a história de Deus. E como você que acompanha a gente já deve ter percebido, há 2 semanas atrás nós terminamos a sessão do Antigo Testamento dos livros sapienciais, ou dos livros de sabedoria, né? E ali a gente viu Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó. E a gente terminou essa sessão e começamos agora a última sessão bíblica, que é a sessão dos livros proféticos. A gente tem profetas que começam no exílio, certo? Profetas que vão para o pós-exílio e profetas durante o exílio. Então, durante todo esse processo da ida para a Babilônia e do retorno, tem profetas ali anunciando que Babilônia vai vir, anunciando para o povo em Babilônia para se arrependerem e anunciando o que vai acontecer quando eles voltarem do exílio, e profetas que vão pedir para eles continuarem no caminho de arrependimento após o exílio, quando eles voltam para Jerusalém para reconstruir a sua nação. E a gente começa essa sessão profética, como a gente fez na semana passada, com o livro de Isaías. Isaías vai ser ali o principal dos profetas pré-exílicos, porque ele tem um vasto ministério ali que pega 5 reis, como a gente viu na aula, né? Ele começa ali com o rei Uzias e vai até o rei Manassés. Então o seu ministério acaba abrangendo uma grande porção do tempo e da história ali do povo de Israel. E ele faz isso 100 anos antes de Babilônia se tornar o algoz ali do povo de Israel, do povo de Judá, né? E como a gente viu no episódio anterior, na lição anterior, Israel havia se tornado uma nação completamente pagã, igual todas as outras nações, uma nação idólatra, uma nação que até fingia adorar o Senhor, Deus de Israel, mas que pelas costas dele era uma nação traiçoeira, uma nação que se revoltou contra Deus e buscou várias outras soluções para a vida deles. Eles viviam do jeito que eles bem entendiam, faziam as coisas que eles bem entendiam, mas tinham essa capa de religiosidade, como a gente vai ver mais à frente. Então, como a gente percebeu, Deus ele tem contra Jerusalém, contra Judá, uma mensagem de julgamento. Judá se tornou uma nação perversa, quebrou a lei, se tornou uma prostituta dentro desse relacionamento entre Deus e sua noiva, sua esposa. Israel se tornou ali uma nação idólatra, e com isso a linguagem que é usada é de adultério, né? Então Deus ele tem um julgamento contra Israel. Mas ao mesmo tempo, Isaías já demonstra nas suas primeiras páginas que além do julgamento existe também uma mensagem de esperança, porque o julgamento não é simplesmente uma vingancinha de Deus sem qualquer sentido, apenas para punir, mas o julgamento de Deus visa purificar Jerusalém, purificar o povo de Israel para trazer neles novamente o melhor que Deus havia colocado, né? Produzir os frutos que Deus havia plantado eles para produzirem. Mas o diagnóstico que fica nessa primeira parte é que o grande problema do povo é que eles colocaram a confiança dele nas coisas erradas. Em vez de confiar plenamente em Deus, eles confiaram nas coisas erradas. Eles confiaram em outros reis, buscaram alianças políticas, eles confiaram em outros deuses que não fosse o único Deus verdadeiro, eles confiaram nos líderes que pensavam mais em poder, mais em status, e levaram o povo a se desviar do seu caminho, e eles confiaram em si mesmos, achando que eles eram autossuficientes, que eles eram bons por si mesmos e não precisavam de Deus. E por fim, eles confiaram na sua religiosidade, nos seus ritos, nos seus cultos religiosos, achando que isso bastava em si mesmo. E na aula de hoje nós vamos pegar cada um desses pontos e ver como eles se desenvolvem ali nos capítulos, nos versos do livro do profeta Isaías, e por que então Deus precisa agir em julgamento contra eles para que o salve e mantenha o propósito, né? Então no estudo de hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses 5 pontos que são o resumo ali, o sumário do grande problema de Israel. A gente vai ver alguns capítulos, alguns versos que mostram por que confiar nessas coisas que não são o Deus de Israel levou eles a tantos problemas, tá certo? Então a primeira coisa aqui que a gente observa que fez com que Israel de fato, né, Jerusalém, Judá, de fato se afastassem completamente de Deus foi quando eles começaram a confiar em outros reis. Você percebe ali que quando o povo de Judá ele vai se afastando de Deus pouco a pouco, eles começam a buscar outras fontes de aliança. Então, o tempo todo Deus quer que Israel tenha essa aliança com ele, única e exclusivamente, né? Se você lembra lá da aula de Deuteronômio, Deus falou para eles, olha, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Somente a ele você vai adorar com toda a sua atenção, toda a sua força, toda a sua mente.
Mas quanto mais Israel vai se afastando de Deus, mais eles vão se voltando para outras soluções. E uma dessas primeiras soluções é, a partir do momento que eles viram as costas para a aliança com Deus, eles buscam fazer essas alianças com outras nações. Ao invés de se tornar uma nação exclusiva de Deus, como esse farol, esse testemunho vivo diante das outras nações, eles vão se moldando e se tornando cada vez mais com outras nações. E o primeiro passo para isso é fazer aliança com essas nações. Então eles começam a procurar outros reis, né, os reis estrangeiros, os reis das outras nações. Então, por exemplo, tem determinado momento na história ali do livro de Isaías que a Assíria começa a se tornar um verdadeiro problema. Eles vão crescendo, crescendo, se tornando muito poderosos, e aí eles se tornam de fato uma ameaça real. E aí quando eles olham para a Síria e veem essa ameaça, o que eles fazem? Eles buscam a Deus? Não. Eles se voltam para o Egito, e lembre-se que o Egito já foi um algoz, já foi um opressor do povo de Israel. E eles se voltam para esse antigo opressor e buscam fazer uma aliança com o rei do Egito, com o faraó. Ao invés de buscarem a Deus, se arrependerem, pedirem ajuda divina, eles querem fazer uma aliança com aquele que já foi um dos piores opressores da história do povo de Israel. Olha só que ironia. Então eles querem fazer uma aliança com eles para buscar ajuda. E aí Deus chama Isaías para advertir o povo, para advertir a liderança, os reis, e dizer, olha, ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro. Você só vai encontrar desgraça se você perseguir esse caminho. Se você confia em cavalos, se você põe a sua confiança em carros, aqui ele está falando do equipamento de guerra, né? Só porque eles são muitos, né? São muitos cavaleiros, e os cavaleiros do Egito eles são poderosíssimos, com seus cavalos ferozes e seus carros bem preparados para a guerra. Se você não se atentar, se você não se voltar para o santo de Israel e nem buscar o Senhor, vai dar problema. Você não vai encontrar a solução fazendo essa aliança. Mas os egípcios são homens e não Deus. Vocês estão buscando uma solução humana para um problema que só Deus pode resolver. Os seus cavalos, ele diz, são cavalos de carne, eles não são espírito. Quando o Senhor estender a mão, tanto tropeçará o que ajuda, como cairá aquele que recebe ajuda. Ou seja, na hora que Deus intervir, meu amigo, a ajuda poderosa do Egito vai tropeçar e aquele que buscou ajuda no Egito vai se ver com a mão abanando, vai se ver exposto, vai se ver vulnerável diante do problema. E ambos, ele diz, juntamente serão consumidos. E você percebe justamente isso na história, porque você vai ver que Israel vai se aliar ali com o Egito para poder ir contra a Síria, né, o povo de Israel lá do norte, e a Síria acaba com Israel, oblitera Israel, e o Egito vai se enfraquecer grandemente. E lá na frente também, o Egito nunca mais vai ter nenhuma relevância no cenário geopolítico. Então você vê, Israel é completamente riscado do mapa com as 10 tribos do norte. E o Egito perde completamente sua referência, a sua relevância no cenário global. Deus ele já havia avisado isso, e Judá está tentando ir no mesmo caminho. O Reino do Sul está tentando ir no mesmo caminho, e Deus fala, olha, não vá por esse caminho. Ele é perigoso, ele é inútil. Mas como se isso não bastasse, o que eles vão fazer? Um dos reis, lá na frente, vai confiar no rei da Síria. O rei Acaz, ele vai confiar no rei da Síria. E ele vai buscá-los para ser o senhor e protetor de Judá. Ou seja, aquela linguagem, né, que a gente já falou que acontece dentro de uma aliança, que é a do vassalo e do suzerano. Então, tecnicamente, dentro da aliança divina, o Senhor Deus é o suzerano, ele é o protetor, ele é o Senhor de Israel. E Israel é o vassalo, é aquele que obedece, é aquele que está debaixo da proteção do suzerano. E em vez de buscar e se manter na aliança com Deus, como seu Senhor, eles vão atrás agora do rei da Assíria para serem vassalos da Assíria. Por quê? Porque eles querem se sentir seguros. Eles querem ter uma proteção que eles sintam que é palpável, que é real diante dos olhos deles. E aí, quando a Assíria não dá certo, acontece lá o problema, eles percebem que a Assíria não quer o bem deles exatamente, aí eles começam a confiar na Babilônia, que é esse império em ascensão, né? Surgindo cada vez mais forte. Eles falam assim, tá aí um potencial para a gente se proteger, fazer uma aliança com eles. Ou seja, em nenhum momento eles buscam a Deus. Eles estão sempre tentando costurar ações políticas para resolver os seus problemas. E aí o que você observa? Na primeira metade do livro, ali dos capítulos 1 a 39, a Assíria é de fato a grande superpotência dominante da região, né? Eles são o terror de todo mundo. E aí eles detonam com todo mundo, eles são muito poderosos, eles dominam o cenário global. Eles detonaram o Egito, riscaram Israel do mapa. Você observa que Israel vai tentar costurar esses acordos com ele. Por quê? Vamos se aliar com o mais forte. Só que aí no meio do livro, você já começa a perceber o quê? Que
Logo após o cerco de Jerusalém ser levantado, ali com a Síria cercando o reino de Judá, e a gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas eles vão lá e se voltam contra Jerusalém, porque Jerusalém meio que se rebela em determinado momento contra a Síria vai lá e faz o cerco. Mas quando esse cerco finalmente acaba, a Síria vai se enfraquecer demais. Vai perder um pouco do seu fôlego ali de conquista, e Babilônia vai começar a surgir agora no cenário geopolítico como essa nova superpotência em ascensão. E da segunda metade do livro para frente você já começa a perceber que Babilônia já é mais proeminente, já é mais forte, já começa a ganhar um pouco mais dessa atenção dentro das guerras, das conquistas e tudo mais. E dentro desse contexto, Isaías vai contar pra gente que em determinado momento vão aparecer dois emissários da Babilônia que ouvem falar daquilo que Deus havia feito por Jerusalém, daquilo que Deus havia feito na vida do rei Ezequias, né? E aí ele vai lá e envia dois emissários, dois embaixadores para visitar o rei ali de Judá, Ezequias, lá no capítulo 39, e para mostrar para os babilônicos toda a proeminência, toda a bênção que eles haviam recebido, toda a riqueza, todo o poder, todo o status, ou seja, aquilo que Babilônia teria ganhado se aliasse com Jerusalém. Ele vai lá, Ezequias, e mostra a sala dos tesouros para esses dois embaixadores. Eles confiam que a Babilônia vai buscar o melhor interesse deles, como se a Babilônia não fosse mais uma nação no reino mundial querendo conquistar, querendo pilhar, querendo coisas para si. Eles não vão ajudar eles de graça. E aí o que acontece lá no capítulo 39, no verso 6? Deus vira e fala assim, olha, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Deus ele vai curar Ezequias de uma doença mortal, ele aumenta os dias de Ezequias, e como gratidão o que ele faz? Ele mostra para a Babilônia como o Deus de Israel é maravilhoso, como o Senhor e suzerano deles é um Deus maravilhoso, que os abençoa, que cuida deles. Não. Ele vai lá mostrar as riquezas que ele acumulou e que a sua família monárquica acumulou. E aí Isaías pergunta para Ezequias, ô Ezequias, quando aqueles babilônicos vieram aqui, o que eles viram na tua casa? O que você tinha para mostrar para eles? Será que eles viram que Deus estava presente na vida de vocês? Na vida de Israel, na vida do reino? Ou tudo que você tinha para mostrar para eles é aquilo que eles mais desejam, que é ouro, que é riqueza, que é poder. Em vez de você mostrar mais uma vez que vocês são uma nação diferenciada, porque vocês têm um Deus único, vivo, verdadeiro, diferenciado, você vai mostrar aquilo que qualquer outra nação tem, que é tesouro. E que exatamente essas guerras existem justamente para um conquistar o tesouro do outro. E aí Deus dá essa profecia, olha, tudo que seus pais ajuntaram até agora vai ser tomado, vai ser levado por Babilônia. E aí 100 anos mais tarde, o que vai acontecer? Babilônia vai vir com tudo. Vai fazer 3 cercos contra Jerusalém. Vai detonar Jerusalém, vai levar um monte de cativo, um monte de escravo. E todo esse tesouro vai parar agora nos bancos, nos cofres, nos templos da Babilônia. Então é triste, porque, de novo, por mais piedoso que fosse, Ezequias ele foi um rei muito piedoso. Talvez um dos melhores reis que Jerusalém teve. E ainda assim ele caiu na tentação de confiar naquilo que todas as outras nações pagãs, idólatras, confiam também. No poder do tesouro, do dinheiro, do status. E aí eles caíram na armadilha de confiar nesses reis, de tentar traçar essas alianças com o Egito, com a Síria, com a Babilônia. Mas todas essas nações elas também estão buscando seus próprios interesses. Então qual que é a motivação delas para de fato ajudar? E aí eles vão caindo na armadilha, um após o outro. Todos eles, no momento, vão se virar contra ele. E Babilônia faz isso de uma vez por todas e acaba com Jerusalém. Detona, bota fogo, pilha o templo, conforme a gente vai estudar mais à frente, né? E a gente viu isso lá no finalzinho do estudo de Reis. Se você ainda não assistiu, volta lá e a gente tem uma lição, duas aulas, se eu não me engano, especificamente sobre o livro dos Reis. E ao final do Antigo Testamento aqui a gente vai utilizar o livro de Crônicas, que é meio que uma repetição, para a gente recapitular tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, tá certo? A gente vai terminar com ele e a gente vai ver de novo as coisas que levaram ao exílio, mas por enquanto esse é o pano de fundo que está acontecendo, né? Essa é a profecia que Deus vai fazer. Olha, daqui a 100 anos, essa nação que hoje é apenas um império em ascensão, não parece muita coisa, mas eles virão e vão acabar com vocês. Por quê? Porque vocês confiaram nas coisas erradas. E aí, dando sequência, qual foi a outra falha grave de Israel na confiança equivocada deles? E essa é muito grave. Essa talvez seja a que mais atinge o coração de Deus, mais quebra a aliança, porque Deus é o único Senhor
O ponto central da aliança de Deus com Israel é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor zeloso, ou seja, eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus que quero a sua única e exclusiva atenção. Por isso que várias vezes em Isaías, nos profetas, ele usa a linguagem do adultério. Porque a aliança, se é uma aliança de negócio, é não tenha outros sócios diante de mim. Se é uma aliança de casamento, não tenha outros esposos diante de mim. E Israel faz exatamente isso. Na sua história toda, eles estão o tempo todo buscando outros deuses. E por que eles fazem isso? Porque eles querem aquilo que aqueles deuses têm a oferecer. Riquezas, saúde, posses, status, poder, fertilidade. Coisas que você encontra em Deus, mas debaixo do propósito que Deus tem para a sua vida. Esses deuses, eles exigem algum sacrifício aqui, uma coisinha ali, mas é uma troca. Deus exige sua fidelidade absoluta. E o povo aqui não está disposto a dar isso. Eles querem viver seus próprios interesses. E só buscar Deus quando Deus tiver algo para oferecer. Mas não é essa relação que Yahvé tem. Yahvé não é uma máquina de refrigerante que você bota a moedinha e escolhe o sabor. Yahvé quer a sua devoção absoluta, a sua vida para Ele. Esse é o ponto da aliança. Adore o Senhor seu Deus e só a Ele temerás. Você vai amar Deus com toda a sua razão, toda a sua força, toda a sua alma, todo o teu entendimento, com tudo que você é. Tudo! Mas Israel quer um Deus, gênio da lâmpada mágica, que só apareça para poder oferecer aquilo que eles desejam. Poder, status, fama, dinheiro. Mas na hora da devoção, aí você bota esse Deus, esse gênio dentro da lâmpada e guarda no depósito para tirar de novo quando você precisar. E Jerusalém, Judá faz exatamente isso. Eles confiam em outros deuses. Ao longo do livro, o tempo todo, Isaías vai lá atacar a idolatria do povo, porque ela é muito evidente. As pessoas, elas chegaram ao ponto de ter assim certas superstições, crendices, que não tem nada a ver com a adoração ao Deus de Israel. Lá no capítulo 2, verso 6 diz: a sua terra está cheia de ídolos. Eles se curvam diante do trabalho de suas mãos e diante do que seus dedos fizeram. Ou seja, vocês estão tão cheios de superstições que vocês vão lá e criam algo com as suas próprias mãos. Ou seja, vocês são a parte maior da hierarquia aqui, porque vocês criaram isso. E aí vocês pegam e se ajoelham diante daquilo que vocês criaram. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque vocês acham que isso vai canalizar uma força supernatural e vai realizar os seus mais profundos desejos. Só que Isaías, ele quer mostrar, né? Deus, ele quer mostrar para o povo: olha, isso que vocês estão fazendo é uma estupidez sem precedentes. Vocês estão adorando aquilo que a mão de vocês criou. É como se Deus viesse à Terra e adorasse o ser humano. O Deus criador de todo o universo viesse para falar assim: ó, maravilhoso ser humano que eu criei, faça as minhas vontades. Isso não tem o menor sentido, mas o ser humano faz exatamente isso. Ele vai lá e esculpe alguma coisa, talha alguma coisa, pinta alguma coisa e adora essa coisa. Olha o tamanho da estupidez de vocês. E a terra, ela estava cheia desses altares, desses deuses, desses ídolos, desses postes ídolos, né, postes de Acerã, altares de incenso, várias coisas que desviavam a atenção do povo para essas adorações falsas. De novo, por causa da adoração que foi incutida lá atrás, com Salomão, naquele erro que ele cometeu de casar com várias mulheres e trazer a influência de vários outros reinos e outras divindades para o seu povo. Isso nunca foi resolvido de uma vez por todas, né? Isso ficou no imaginário do povo, isso contaminou o povo de uma forma que não teve solução. As pessoas, elas iam atrás de médiums para adivinhar o seu futuro, para ler sua sorte, para consultar os mortos, tudo aquilo que a lei dizia que não era para fazer. Eles se esqueceram disso, ou ignoraram de forma consciente, né? E lá no capítulo 28, você percebe que alguns até tentam fazer um acordo com a morte, como se a morte fosse uma divindade, para tentar esticar a vida. Ou seja, eles queriam manipular os poderes místicos da realidade sobrenatural para alcançar os seus próprios desejos. Isso é idolatria. Uma coisa é a adoração sincera, é você adorar a Deus por aquilo que Ele é, o Deus soberano sobre a sua vida. Agora, toda vez que nós buscamos a divindade para manipulá-la e conseguirmos algo em troca, isso é idolatria. E eles confiaram em outros deuses. E por causa dessa confiança, eles foram se afastando cada vez mais da aliança e da adoração genuína a esse Deus, né? Os capítulos 41, 44, 57, 65, todos eles têm longas sessões sobre a idolatria do povo. Um diagnóstico sobre o que o povo havia se tornado por causa dos deuses que eles estavam adorando, né? Onde é que o povo adorava e se entregava às coisas que não eram Deus. Ou seja, mostrando claramente que o povo estava se entregando a outros deuses e adorando coisas que não eram o Deus de Israel, o Senhor Yahvé, ou seja, o Senhor soberano dentro da aliança.
Lá no capítulo 44 tem um texto muito irônico que mostra justamente a estupidez humana. Ele diz assim: um homem vai lá e corta para si cedros, ou seja, ele vai lá e corta uma árvore. E aí ele toma um cipreste ou um carvalho, ele faz a escolha entre as árvores ali do bosque, vê qual que é mais apropriada, e aí ele vai lá, planta um pinheiro, a chuva faz crescer, e aí tais árvores servem para o homem queimar, ou seja, para fazer lenha, para poder se aquecer do frio. Com parte da sua madeira, ele vai lá e se aquece e assa o pão, ou seja, ele pega um pedaço, ele corta um tronco, corta uma árvore, corta metade da madeira, transforma em lenha. Aí ele vai lá e faz uma fogueira, e com essa fogueira ele se aquece do frio e ele põe um pão para assar, ou seja, o básico de para que uma madeira serve. Né? Ela serve para construção, mas serve também como combustível, como lenha para você fazer uma fogueira, se aquecer e cozinhar o seu pão, assar o seu pão para você ter algo do que comer. Mas aí o que ele faz? Com a outra metade da mesma madeira que ele usou ali para fazer essas coisas, ele esculpe um deus e se prostra diante dele para adorar. Olha a estupidez vazia da mente humana quando ela está obcecada, obstinada em buscar seus próprios interesses. Ou seja, ele esculpe uma imagem na madeira e se ajoelha diante dela. Olha a ironia do texto. Metade ele queima no fogo e com ela assa a carne para comer, faz um assado dele, se farta e também se aquece e diz: ah, eu já estou aquecido e como é bom olhar para o fogo. E do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me porque tu és o meu Deus. Para um pedaço de madeira que ele acabou de usar como combustível para fazer um churrasco. Tenta imaginar isso nos dias de hoje. Você vai lá, compra um saco de carvão, faz o seu churrasquinho, e com a outra metade você junta ali, pinta e faz uma divindade. E aí você se ajoelha e agradece: oh, obrigado pelo churrasco, obrigado pelo meu trabalho e tal, mas tem como você me ajudar a conseguir mais coisas no meu trabalho? Tem como você me dar mais carne? Tem como você me ajudar a ficar mais rico? Não faz o menor sentido. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo. E se você pensar bem, nos dias de hoje não é exatamente isso que acontece com a gente. Talvez não dessa forma, com a madeira, mas a gente vai lá, trabalha, ganha o nosso suado dinheirinho, e aí com metade desse dinheiro a gente vai lá, compra as coisas que a gente precisa, paga as nossas contas, e com a outra metade a gente faz um altar, e aqui eu estou falando em linguagem figurada, óbvio que você não faz isso na prática, mas na teoria sim. Você vai lá, pega a outra metade do dinheiro, coloca no altar e fala: obrigado, divindade mamônica do dinheiro brilhante, porque você atende os meus desejos e eu confio em você para me sustentar. Na prática a gente faz exatamente a mesma coisa, a gente coloca a nossa confiança nas coisas erradas, nos deuses errados, e eles só vão falhar com a gente. Essa é a estupidez do povo naquela época e continua sendo a nossa mesma estupidez, a gente confia nas coisas erradas. Um outro grande problema que Isaías, que Deus aponta aqui no livro, é que eles estavam confiando nos seus próprios líderes, mas eram líderes infiéis. É claro que os líderes estão aqui para poder nos orientar, nos ajudar, nos inspirar, mas quando esses líderes se tornam infiéis, aí você tem um verdadeiro problema, porque você tem uma escolha de consciência para fazer, você tem uma escolha de fidelidade para fazer. Então, quando os planos dos líderes eles começam a se diferenciar dos planos de Deus, por quê? Porque Deus colocou os líderes ali para guiar o povo na fidelidade, na aliança. Só que os líderes tinham outra agenda, tinham outros interesses para perseguir. E aí eles começam a se distanciar do plano de Deus, porque eles estão buscando os seus próprios interesses, se manter no poder, se reeleger ao cargo. Eles faziam toda uma safadeza lá para ver quem ia ser o sacerdote, quem ia ser, né? Sorteavam, vendiam cargos no templo e por aí vai. Por quê? Porque tudo não passava de planos e projetos de poder. Nada diferente de hoje, né? As pessoas não são assim, sempre buscando planos de poder, sempre fazendo tramóias políticas, seja no Estado brasileiro, internacional, seja dentro da própria igreja. O poder é uma coisa muito sedutora, é uma divindade muito sedutora, que se a gente não tomar cuidado, nós somos arrastados por ele, por essa divindade. Né? Então, quando esses planos desses líderes começaram a se diferenciar, diferir dos planos de Deus, as pessoas deveriam ter demonstrado ali em quem elas realmente confiavam. Olha, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Se os seus planos, se a sua agenda está me levando para longe dele, então eu tenho que parar de te seguir, porque minha fidelidade básica é com ele. Mas não foi o que eles fizeram. Eles não se recusaram a seguir os seus líderes na desobediência. E eles se deixaram entrar como multidão nesse redemoinho para baixo, nessa coisa, nessa desobediência que sugou eles por meio de todo esse problema que os líderes vão causar e que o povo abraçou sem nenhum questionamento. Lá no capítulo 3, verso 14, Isaías diz:
O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo, ou seja, os líderes, os sábios, né, aqueles que estão lá com mais sabedoria para orientar o povo. E o Senhor entra em juízo contra os seus líderes, os líderes do povo. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. A vinha aqui é o povo de Israel, né, o povo como um todo. Vocês roubaram dos pobres, e aquilo que vocês roubaram está na casa de vocês. Vocês usaram da influência, da posição de vocês para poder extrair riquezas deles, assim, na base da opressão, na base da injustiça. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. Então aqueles líderes, eles estavam muito mais preocupados no que eles tinham a ganhar liderando o povo do que de fato entender a liderança como um papel de serviço, de realmente viver para servir o povo. Mas não, o que eles podiam ganhar? O que eles conseguiam extrair até a última gota do pobre, do vulnerável, que eles deveriam estar servindo? Acas, por exemplo, né, um dos reis ali, dos 5 reis, da qual Isaías teve o seu ministério, né, durante aquele tempo, era um rei ali da linhagem de Davi, como todos os outros ali do reino do sul, do reino de Judá. Só que diferente do seu antecessor Davi, que foi fiel a Deus, mesmo com todos os seus erros, Acas ele abandonou a Deus completamente. E ele buscou ídolos, ele buscou a aliança lá com a Síria, importou os deuses da Síria, importou os ídolos, e ele parou de confiar em Deus. E aí, em vez do povo olhar para isso e falar assim, não, eu não sou capacho de político. Se esse rei não está servindo a Deus como deveria ser, eu não tenho fidelidade para dar para esse rei. E se você olha na nossa vida, não é do mesmo jeito hoje, né? O que tem de gente apegado a político, apegado a figuras messiânicas em vez de confiar em Deus. Não, porque esse candidato aqui, ele representa os valores cristãos. Então se ele não é o presidente, está tudo errado. Então nada mais serve, nada mais presta. E aí quando um líder desses que se diz servo de Deus, mas vive de um jeito que ofende todos os princípios éticos da Bíblia, todos os princípios éticos da aliança e da lei de Deus, mas ele diz que é cristão, que defende os valores tradicionais cristãos. Mas aí por que ele diz isso? Mesmo ele dando testemunho vez após vez, que ele está fazendo tudo ao contrário do que Deus exige. Mas porque um outro ponto ali, ele repete em chavões populistas, então toda a minha devoção vai para esse candidato. É a mesma coisa que acontecia naquela época. E em vez da nossa fidelidade estar na lei de Deus, na ética divina, na sua aliança, nossa obediência última estar nele e não em nenhuma figura política, a gente se deixa levar por esses líderes e a gente não rompe com eles, porque a gente não confia em Deus. A gente confia nos nossos próprios desejos e a gente vê nesses líderes a vazão para os nossos próprios sentimentos. Ao invés do povo ir lá e abandonar completamente, se voltar contra esse rei, não, eles seguem o rei Acas na injustiça, na idolatria, e com isso eles trazem um juízo divino para cima deles. Se os seus corações, se a sua esperança tivesse sido treinados naquilo que Deus já havia revelado na sua palavra, na aliança, através dos profetas, através dos juízes lá atrás, através dos reis fiéis, se eles tivessem confiado em Deus, esperado nele com a sua proteção, com o seu cuidado, eles não teriam sido desviados por aqueles líderes rebeldes, mas foi exatamente isso que aconteceu. O povo se perdeu cada vez mais, porque ao invés de confiar em Deus, eles confiaram em políticos, em líderes, por mais religiosos que eles clamassem ser. Lá no capítulo 28, verso 7, Isaías diz: mas há outros que cambaleiam por causa do vinho, e não podem ficar em pé por causa da bebida forte, os sacerdotes e os profetas. Eles cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte, estão confusos quando recebem uma visão e tropeçam quando proferem sentenças. Ou seja, aqueles que deveriam ser os líderes, que iriam julgar a causa do povo, cometem todo tipo de justiça, são desbalanceados na hora de resolver os problemas do povo. Por quê? Porque eles estão com o juízo alterado por causa dos seus próprios prazeres, das suas próprias paixões, da sua falta de temperança. Porque eles não vivem para servir o povo, eles vivem para fazer indulgência aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades carnais. E com isso eles deixam o povo desamparado e o povo, infelizmente, continua a segui-los inquestionavelmente. Sabe, na nossa vida, invariavelmente, vão aparecer oportunidades para a gente provar onde de fato está a nossa verdadeira lealdade, a nossa obediência suprema acima de todas as coisas. E pode surgir nos momentos mais sutis, mais surpreendentes, como eu falei. Às vezes é votando em alguém, defendendo um político ali que você confia, mas que talvez ele não seja exatamente aquilo que você está esperando. Quando você compara os seus valores de fato, não aquilo que ele diz, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, e você compara isso com a Bíblia,
Será que existe ali um alinhamento verdadeiro e genuíno? Pense bem. Onde a sua lealdade suprema deve estar? Se Deus é de fato acima de todos, é acima de todos. Mas muitas vezes a gente obedece tanto às nossas paixões políticas que Deus não é exatamente acima de todos. Ele é debaixo daquela liderança religiosa, debaixo daquele pastor, debaixo daquele político, porque eles subvertem a ética, como Isaías fala lá no começo, chamam o mal de bem e o bem de mal. Tudo isso por um projeto de poder, e se escondem atrás desse véu de religiosidade, utilizam a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus contra nós mesmos para ganhar poder, para ganhar status. E aí é o momento sutil, surpreendente, da gente mostrar onde é que a nossa lealdade de fato está. Essas ocasiões, elas são justamente aquilo que nos ajudam a discernir se nós estamos confiando corretamente ou incorretamente naquele líder que Deus nos deu. Corretamente, se ele segue os princípios divinos com todo o seu coração. Não é que ele não pode ter falhas, mas será que essas falhas são modus operandi, são seu projeto de poder, ou são de fato escorregões, são de fato falhas de um ser humano, mas que está ali tentando fazer o que é certo? Será que eu confio nele cegamente? Ou será que eu vou seguir a Deus acima de todas as coisas? Sempre que o líder designado por Deus levar o povo para longe dos caminhos de Deus, a ferir a ética cristã, a se voltar contra a moralidade dos 10 mandamentos, contra aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos, a gente não deve segui-lo, a gente deve romper com ele. Ou no mínimo assim, respeitar e tentar trabalhar apesar disso na nossa sociedade, né, na nossa igreja, mas sempre tendo a nossa lealdade ante Deus. Mais importa, os discípulos vão dizer, obedecer a Deus do que aos homens. Primeiro de tudo, nossa lealdade deve estar nele. E Israel não fez isso. A nossa lealdade primária deve permanecer em Deus. E foi exatamente isso que o povo não fez. E isso leva a gente para um quarto ponto extremamente problemático de por que Israel se enveredou tão longe de Deus. Porque eles confiaram em si mesmos. Eles acharam que eles eram bons o suficiente. Lá no capítulo 22, Isaías observa que embora as pessoas elas se preparassem, por exemplo, para se defenderem contra os inimigos, né? Montarem o exército, juntarem previsões, e isso é algo bom. Só que ao mesmo tempo que elas faziam isso, elas não confiavam em Deus, não buscavam a Deus por orientação, pedindo socorro, pedindo para que Deus intervisse, para que Deus agisse como o verdadeiro defensor deles. E isso era realmente muito ruim. Porque eles achavam que os seus próprios esforços os salvariam. Lá no verso 7 do capítulo 22, Isaías vai dizer: os seus formosos vales se encherão de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque. A casa do bosque aqui era como se fosse um depósito de armas, né, onde o estoque deles de armamento militar estava. Vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar as muralhas. Haviam casas em cima das muralhas, onde as pessoas residiam ali, e eles foram lá e quebraram tudo isso e reforçaram a defesa dos muros para as brechas ali ficarem bastante seguras. Mas vocês não olharam para aquele que fez todas essas coisas e nem levaram em conta aquele que há muito os formou. Isso lembra muito aquilo que Moisés vai falar lá em Deuteronômio, né? Ele fala para o povo que está prestes a entrar na terra: olha, vocês vão beber de um poço que vocês não cavaram, vocês vão comer frutas de um pomar que vocês não plantaram, vocês vão morar e descansar em casas que vocês não construíram. Mas tomem cuidado para que quando vocês se fartarem, se esbanjarem, descansarem, vocês não se esqueçam de quem é que deu tudo isso para vocês. Então assim, Jerusalém só se tornou o reino que tornou por causa da bênção de Deus sobre Israel. E o povo correu atrás de todas essas defesas, de todo esse status militar que eles tinham, e desconsideraram o favor de Deus. Desconsideraram o conselho divino. Buscaram aquilo que as suas próprias mãos haviam construído. Então você percebe, no fim das contas, a gente acaba fazendo isso sempre agindo em favor próprio. Se nós confiamos em outros reis, é para agir em benefício próprio. É para conquistar aquilo que nós queremos. Se nós confiamos nos líderes políticos, religiosos, que sejam, é para trazer aquilo que nós queremos dar vazão. É para atender a uma agenda nossa. A gente só encontra naquele líder algo que a gente já está buscando. Se a gente confia em outros deuses, a gente busca exatamente aquela divindade que vai atender esse exato pedido que eu tenho. E eu não preciso me engajar num relacionamento de fidelidade com ele. Eu só preciso sacrificar algo para ter de fato aquilo que eu realmente quero.
Tudo isso vai voltar para essa ideia de que eu confio apenas em mim mesmo. Eu vivo para servir as minhas próprias paixões, os meus próprios desígnios. Então Isaías novamente ele vai advertir o povo contra essa autoconfiança, essa soberba. E ele fala isso lá no capítulo 29, né? Deus dá para eles um pergaminho cheio das suas palavras, cheio das suas orientações. Só que o povo simplesmente começa a inventar desculpas para poder evitar ler o conteúdo das palavras. Ele começa a dizer, olha, o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Quando vocês vão entrar em contato com isso, vocês ficam cheios de desculpinha, como se fosse um livro fechado que vocês não têm acesso. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isso por favor, ele responderá, eu não posso, o livro está selado. Aí se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isso por favor, ele responderá, eu não sei ler. Tudo bem, mas procura alguém que sabe ler para dizer para você. Não. Mas aqui estão as orientações divinas, está a vontade de Deus para você. Deixa. É muito difícil. Eu não tenho acesso a isso, não. Não, mas está aqui, está escrito. Mas está fechado o livro. Não, mas é só abrir. Mas eu não sei ler. Então procura alguém que sabe ler. Não. Tudo eram desculpas para não ouvir o que Deus tinha para falar. Por quê? Porque se eles ouvissem, eles seriam imputados na culpa de desobedecer aquilo que Deus estava falando. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, ou seja, não, Deus acima de tudo. Deus é soberano. Deus deve ser adorado. Então, eles falam as coisas certas. Mas ele diz, eles me honram com seus lábios, ou seja, eles abrem a boca para falar as coisas certas, mas o seu coração está longe de mim. As suas intenções, os seus atos, a sua vontade verdadeira não tem nada a ver com aquilo que eu desejo deles e para eles. Eles me honram com a boca, ou seja, da boca para fora está tudo certo. O problema é aqui, ó. O problema é que o coração deles é totalmente contrário àquilo que Deus quer. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. De novo, a ideia de confiar nos líderes, né? Eles preferem colocar as explicações, as justificativas, as ordens, os mandamentos que aqueles líderes infiéis deles criaram para justificar a desobediência verdadeira a Deus do que de fato seguir ao Senhor. Eles confiam nos mandamentos que eles mesmos inventaram ao invés de serem fiéis àquilo que Deus já havia revelado na sua palavra. Mas eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. E a palavra maravilhosa aqui não é de bom, não. É maravilhosa no sentido de que é grandiosa, ela é estupenda, ela é colossal. Mas não necessariamente ela é boa. Continuei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus lábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ou seja, eu vou fazer algo tão grande no meio de vocês, e esse tão grande é Babilônia vai vir e vai pegar tudo. Que todos esses mandamentos que vocês com a sabedoria de vocês inventaram não vai servir para nada. E todos os líderes de vocês que parecem sábios, os mais sábios diante de vocês vão ser envergonhados, porque não vai servir para nada. Mas a gente obedeceu às coisas, a gente seguiu a Deus. Não, vocês seguiram as suas próprias coisas inventadas. De fato, a ética de Cristo, ensinada desde o Antigo Testamento por Moisés, de adorar a Deus acima de todas as coisas, amá-lo com todas as suas forças e amar ao seu próximo como a si mesmo, né, com toda a ética que o Antigo Testamento traz, da ajuda ao pobre, ao desamparado, à viúva, o enfermo, o estrangeiro. Nada disso vocês fazem, vocês só vivem para vocês mesmos. E aí alguém vai vir mais poderoso que vocês e vai pegar tudo que vocês têm. Então assim, o povo ele apresenta uma piedade, nossa, eu sirvo a Deus, Deus acima de tudo. Mas é uma piedade completamente falsa, porque Deus não está acima de tudo. Deus não está acima dos meus próprios interesses. Deus não está acima das minhas paixões e dos meus desejos. Deus é apenas mais um, no meio de tantos outros deuses, que eu busco quando eu preciso de alguma coisa. Mas eu não quero um relacionamento de fidelidade com Ele. Eu não quero ouvir e obedecer a sua palavra. Eu quero servir a mim mesmo. Então, eles fingem que querem saber a vontade de Deus. Só que no fim, eles vão apenas fazer e seguir as suas próprias vontades. E por isso a justiça de Deus precisa vir para purificá-los. Porque eles estão indo no caminho de destruição. E o pior de tudo, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Porque ao invés deles realmente se voltarem para Deus, reconhecerem as suas limitações, reconhecerem as suas paixões idólatras, se arrependerem e pedirem o perdão e a ajuda divina, eles fazem algo parecido com isso, mas totalmente falso. O que eles fazem? Eles não confiam em Deus, eles confiam na religiosidade.
nos ritos religiosos, nos cultos religiosos que são completamente vazios e desprovidos de fidelidade genuína. Eles vão lá, fazem todos os rituais, que são rituais bons, eles estão lá desde Moisés para poder ajudar o povo pedagogicamente a se aproximarem de Deus, mas eles transformam aquilo como um fim em si mesmo apenas para cobrir a sua verdadeira iniquidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles vão lá fazer esses rituais, eles continuam praticando injustiças. Continuam explorando o pobre, continuam enganando as pessoas, continuam superfaturando os seus serviços, vivendo de uma forma completamente ímpia, idólatra, apenas para acumular poder, dinheiro, riqueza, fama. Mas eles vão na igreja, eles vão no templo, eles vão lá e falam as palavras certas, sacrificam, façam os rituais certos, estão lá com hora marcada certinho, mas é apenas um verniz religioso para cobrir as imperfeições e as rachaduras morais que eles não querem corrigir. Porque eles não querem seguir, de fato, o que a aliança propõe na vida deles. Né? Lá no capítulo 1, verso 11 a 17, e nos versos 21 a 23, esse diagnóstico já fica muito claro. Ele diz, olha, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Vocês vêm aqui e oferecem sacrifício, mas para quê? Qual que é a utilidade disso para mim? Você acha que quando vocês comparecem diante de mim, eu fico felizão porque vocês estão fazendo isso da boca para fora? Quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Ou seja, quem foi que chamou vocês para vir aqui no templo? Eles falam assim, não, mas tá lá atrás, está escrito, Moisés falou para a gente vir para o santuário, para o templo, para fazer os sacrifícios, é meio que tem que fazer isso. Eu falo assim, não, você não tem que fazer isso. Isso é algo que você tem que buscar com o seu coração. Não é uma obrigação. Não existe uma lei dizendo que você tem que vir sacrificar no templo. Você faz isso quando você está arrependido. Quando você quer de fato buscar o favor e o perdão de Deus. Eu não requeri que vocês, ele fala pisotear em vez de adentrar, né? O verbo aqui é do tipo assim, vocês vêm de qualquer jeito. Vocês vão para cumprir uma obrigação. Quem foi que exigiu isso de vocês? E ele diz, eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. O culto verdadeiro, a adoração genuína, é quando eu faço isso de um coração arrependido e contrito. Coisa que você observa em Davi. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, apesar de seus pecados? Porque ele genuinamente se arrepende diante de Deus e tem um coração contrito. Ele lamenta profundamente o que ele fez. Deus fala que, olha, vocês vêm com um coração cheio de iniquidade e sem a disposição e humildade de mudar nada disso. Vocês querem continuar o caminho de vocês, normalmente. Mas vocês querem vir aqui fazer culto como se nada tivesse acontecido, como não tivesse a capacidade de olhar no coração de vocês e ver que tem uma mancha lá que está tomando conta cada vez mais. Mas vocês querem fingir que nada está acontecendo e continuam vindo aqui. Reunião após reunião, culto após culto, rito após culto, rito após rito, fingindo que está tudo bem. Só que eu não consigo suportar isso. Por quê? Porque isso é hipocrisia. E Deus odeia a hipocrisia. Ele odeia um coração dividido. Ele fala lá atrás, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, sirva o Baal. Mas não fica tentando dividir seu coração, porque isso não funciona. Você só pode servir a um Senhor. Porque senão você vai amar um e vai odiar o outro. Então de que adianta? Vocês não me amam de verdade, vocês só me buscam por aquilo que eu posso oferecer para vocês. Que seja um senso de apagar a culpa na sua mente, mas não de fato resolver o problema do perdão do pecado. Quando vocês estendem as mãos, né, tipo, levanta a mão lá, canta, eu fecho os meus olhos. Eu finjo que não estou vendo. Sim, quando vocês multiplicam as suas orações, ou seja, quanto mais vocês oram, menos eu ouço. Por quê? Porque a mão de vocês está cheia de sangue. Seja literalmente, seja figurativamente, seja indiretamente, né? Explorando ao outro, evitando de ajudar alguém que está em extrema necessidade. Por quê? Porque não é comigo, não é problema meu. E aí Deus olha e fala assim, também não é problema meu, então não vem para cima de mim pedir ajuda. Você não está arrependido de verdade das coisas que você faz. E talvez o capítulo 58 seja um dos diagnósticos mais marcantes, mais duros e diretos do que é o coração humano, do que é essa nossa busca por uma religiosidade vazia. Ele diz assim, né, lá no verso 1, para Isaías, grite a plenos pulmões e não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, eu já vi muito pregador utilizando esse verso para sentar a tábua nos supostos pecados que de fato precisam ser anunciados a plenos pulmões. Como, por exemplo, tomar suco na hora da refeição, não ser vegetariano, ouvir uma música com bateria. Esses pecados graves que destroem a vida do ser humano, sabe? Só que quando você lê o capítulo todo e percebe do que Deus está falando, você vê que o problema é muito mais embaixo. E eu não estou aqui ignorando problemas que a gente precisa resolver, mas a gente está sempre correndo atrás do rabo, porque a gente sempre faz um diagnóstico muito superficial. Perceba a profundidade do diagnóstico que Deus está dando aqui através de Isaías para o povo.
Perceba o que são esses pecados que precisam ser gritados a plenos pulmões, nos nossos púlpitos, nas nossas escolas sabatinas, classes bíblicas, nas nossas reuniões solenes. O que são os pecados que de fato Deus está preocupado de remover do meio do seu povo? Verso 2. Mesmo nesse estado de quê? De transgressão, de buscar seus próprios prazeres, eles ainda me procuram dia a dia. Eles têm prazer em saber os meus caminhos, ou seja, eles querem ouvir o que eu tenho a dizer para eles. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Então, eles vivem uma vida de que parece que eles estão preocupados com a aliança. Que eles estão de fato dedicados à aliança, à lei de Deus, à vontade de Deus na vida deles. Eles perguntam-me por sentenças justas. E eles têm prazer em se aproximar de Deus. Ou seja, parece que eles estão desfrutando disso, né? Eles dizem no verso 3, por que jejuamos se tu nem notas? Olha, Senhor, a gente está aqui fazendo um ritual. Olha, Senhor, eu fiquei um dia inteiro sem comer. Olha como é que eu sou uma pessoa piedosa. Olha como é que eu estou interessado na sua vontade. Eu fiquei um dia sem comer, mas parece que o Senhor nem percebeu. Todo o esforço que eu fiz, todo o sacrifício que eu fiz. Nossa, você fez um sacrifício, né? Ficou um dia sem comer. Caramba, você é piedoso mesmo. Você é uma pessoa muito boa. Você ficou um dia sem comer. Por que o Senhor nem nota que eu fiquei um dia sem comer? Por que eu me humilho aqui diante do Senhor e o Senhor não leva isso em conta? E aí Deus diz, acontece que no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Vocês não estão jejuando de verdade, vocês só ficaram sem comer. Por quê? Porque vocês vão lá e oprimem os seus trabalhadores. Ou seja, vocês botam alguém para trabalhar para vocês e não pagam o salário que eles merecem. Vocês veem alguém injustiçado e vocês não fazem nada para corrigir a culpa. Por quê? Porque vocês vão tomar um prejuízo. Assim, ficar um dia sem comer, você vai sentir ali um desconforto no estômago, mas no dia seguinte você vai comer de novo. E vai voltar tudo ao normal. O desconforto real de abrir mão do que você tem para fazer o que é certo, de tomar um prejuízo quando isso significa aliviar a dor do outro, de ter perdas reais se isso significa equilibrar a justiça no mundo. Isso é o verdadeiro jejum. Não é ficar sem comer. Ele está falando que, olha, vocês deixam de comer, mas vocês vão atrás do seu verdadeiro apetite, que é ganho pessoal. Disso vocês não fazem jejum. Vocês vão cuidar dos seus próprios interesses, apesar de que estão um dia sem comer. Eis que vocês jejuam apenas para ficar discutindo, para brigar e bater uns nos outros. Ou seja, vocês ficam sem comer, mas parece que vocês passam tanta fome que vocês começam a ficar nervosos uns com os outros. Claro que não é isso que ele está falando. Mas ironicamente é o seguinte, é um dia sem comer, mas eles continuam sem reatar as relações entre eles. De perdoar, de ser perdoado, de buscar o perdão, de trazer a paz, de reconciliar. Não, eles continuam brigados, continuam odiando uns aos outros, continuam passando a perna no outro, puxando o tapete do outro, esfaqueando o outro pelas costas, mas sem comer. Como se isso fosse fazer Deus ficar impressionado. Vocês brigam entre vocês, se estapeiam, xingam uns aos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês jamais será ouvido lá do alto. E aí ele vai perguntar de uma forma muito clara, seria esse o jejum que eu escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de pano de saco e de cinzas. Ou seja, aquele ritual que o povo fazia para demonstrar tristeza, para demonstrar contrição. Será que foi isso que eu pedi? Onde é que foi que eu pedi isso para vocês? Veja, todas as vezes que você vê pessoas na Bíblia, como Davi, por exemplo, né, jejuando, Daniel, jejuando, ficando triste, se cobrindo ali, você percebe que eles estão numa condição de profunda tristeza, ou seja, é algo meio que espontâneo, que sai do coração. Eles estão tão tristes, tão profundamente arrependidos que eles não conseguem nem ter apetite. O povo vê esses comportamentos e eles falam assim, não, se eu demonstrar que eu estou fazendo isso, se eu for lá me cobrir de cinzas, gritar, chorar e ficar sem comer, então Deus vai me perdoar. Veja, eles não querem o perdão. Eles querem pagar um valor para comprar o perdão. Eles não estão arrependidos e por isso ficaram sem apetite. Eles se privam de comida para que Deus ofereça o perdão como uma mercadoria e não como uma dádiva de Deus. Veja, o perdão não é algo comprado, o perdão é algo agraciado. Quando eu perdoo alguém, eu não perdoo esse alguém porque esse alguém foi lá e me pagou. Seja com serviço. Olha, é o seguinte, você me causou um sofrimento, um prejuízo, se você me der 50 reais eu te perdoo. Se você capinar o meu quintal eu te perdoo. Se você pintar minha casa eu te perdoo. Se você cozinhar para mim eu te perdoo. Se você me servir por 5 anos no final eu te perdoo. Isso não é perdão. Pode ser reparação, pode ser, sabe, cobrir o prejuízo, mas não é perdão. Perdão é o seguinte, você me causou um prejuízo, você me causou uma dor, você me causou sofrimento, mas tá tudo bem, eu esqueço isso. Siga em paz. Isso é perdão. E da parte de Deus é a mesma coisa. Mas parece que se eu ficar um dia sem comer, Deus é obrigado a me perdoar. Por quê? Porque eu me sacrifiquei
e dei a ele algo. O quê? Ficar um dia sem comer. A gente poderia se perguntar a mesma coisa hoje, porque, veja, eu não estou criticando o jejum, mas pensa bem, quando você vai lá e faz um programa de jejum na igreja onde todo mundo é obrigado a jejuar, mesmo sem querer, porque assim a gente vai mostrar para Deus que a gente se importa. Cara, mostrar para Deus que a gente se importa não é ficar um dia sem comer. É de fato a gente abrir mão dos nossos desejos egoístas, do nosso eu, da nossa busca por as coisas que esse mundo tem a oferecer, para fazer a sua vontade genuinamente, para pedir perdão a Ele como alguém que de fato deseja o que a gente realmente está desejando, está pedindo. O perdão genuíno. Não é fazer um ritual vazio. Veja, o jejum, se eu vou lá e fico um dia sem comer, isso é um ritual vazio, é uma casca. Se isso não tem um verdadeiro propósito de arrependimento, de contrição de coração, não serve de absolutamente nada. Ah, mas dá claridade na mente para eu receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai entrar na sua mente se sua mente está clara. Ele vai entrar na sua mente se você está arrependido. Se você deseja sinceramente que ele esteja com você. Ah, mas se eu ficar sem comer um dia, a minha oração vai ser mais clara para Deus. Cara, isso é paganismo. Você está tentando comprar o favor divino, o nome disso é idolatria. Todas as religiões do mundo que são resumidas à idolatria têm esse fator. Eu ofereço algo para a divindade e ela me paga em troca. Com Deus não é assim. Deus age pela graça, pela misericórdia, pelo seu amor. Deus não barganha nada. A gente não compra a salvação, a gente não compra o perdão, a gente não compra o favor divino. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então veja, de novo, o problema não está em jejuar. O problema está em usar o jejum como uma casca, um verniz, uma capa para esconder aquilo que de fato nós não queremos abrir mão. O nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa ostentação, os nossos desejos carnais de fazer simplesmente a nossa própria vontade. E Deus fala, seria esse o jejum que eu escolhi? Será que em algum momento eu pedi isso para vocês? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça, se cubra de cinzas e de saco. É isso que vocês chamam de jejum e de um dia aceitável ao Senhor? É disso que vocês chamam de adoração verdadeira? E aí ele vai prosseguir no capítulo, né, dizendo, olha, esse é o jejum que eu quero de vocês. Que vocês cuidem do oprimido, que vocês suportem, né, que vocês deem suporte àqueles que são os excluídos da sociedade, né? A viúva, o pobre, o estrangeiro, o doente. Ajudem essas pessoas. Ajudem a equilibrar a injustiça desse mundo, ou seja, jejuem dos seus próprios desejos, das suas próprias posses, dos seus próprios ganhos, das suas próprias vontades, o quê? Sacrificando o seu tempo pelo outro. E não sacrificando o seu apetite diante de mim para conseguir algo lá na frente. Aí não é jejum, aí é simplesmente você está sacrificando uma coisa para conseguir outra. É uma troca. Sacrifício de verdade é a perda total. É você abrir mão de algo para que o outro tenha esse algo e você não vai ter esse algo em troca. Então você fala assim, vou ficar um dia sem comer, e aí o recurso que eu utilizaria para essa comida, eu vou alimentar um pobre. Opa, aí a gente está conversando. Ah, mas aí será que Deus vai gostar de mim se eu fizer isso? Ou já deu ruim. Aí já não é jejum, aí é troca de novo. Não, você vai ajudar o outro porque o outro precisa de ajuda. Tá, mas o que tem nisso para mim? Nada, é um jejum. Jejum é abrir mão. Não é abrir mão querendo algo lá na frente. Isso não é jejum, é troca. É a mesma coisa que você trabalhar, ou seja, o que é o trabalho? Você se priva de gastar aquele tempo com você mesmo para oferecer serviço para um outro. E esse outro vai te remunerar por causa que você abriu mão desse tempo, e ele vai te remunerar financeiramente, ou com bens e produtos, por esse sacrifício que você fez, de abrir mão do seu tempo, de jejuar o seu tempo. Então é uma troca. Quando você se priva de comer, esperando que Deus vai te abençoar por causa disso, é a mesma coisa que você está sendo assalariado por um sacrifício que você está fazendo. Aí não é jejum, aí é uma troca. Ele fala, olha, o jejum que eu quero de vocês é que vocês andem em justiça. Que vocês façam aquilo que é correto sem esperar nada em troca. Porque essa é a verdadeira vontade que eu tenho para vocês. Esse é o propósito da aliança. Quando vocês fizerem isso, a luz da justiça vai brilhar sobre vocês. Porque vocês estarão vivendo debaixo da minha aliança. Eu quero encerrar a aula, que já está ficando super comprida, né? Não planejava ter 1 hora de duração aqui, era para ficar na casa dos 40 minutos, 35 minutos, mas acho que valeu bastante a pena para a gente refletir nessas coisas. Mas só recapitulando aqui para a gente encerrar então. O grande problema de Israel, do povo ali do sul, eles colocaram sua confiança em outra coisa que não é Deus. Eles confiam em si mesmos, e isso os leva a confiar naquilo que vai trazer vantagem para si mesmos, ou seja, eles confiam em outros reis. Eles confiam em outros deuses. Eles confiam nos seus líderes religiosos, políticos, mas que são infiéis a Deus. E eles confiam na religiosidade, como se uma mera religiosidade externa fosse capaz de resolver um problema interno. Em momento algum eles buscam a Deus por quem Deus é.
o seu Senhor acima de todas as coisas. Isso causa o verdadeiro problema que vai trazer o juízo de Deus contra o reino do sul. E aí na semana que vem, no nosso próximo estudo, a gente vai, aqui ainda em Isaías, entender qual é a solução, qual que é a grande esperança que Deus propõe através de Isaías para o seu povo, que é um povo tão injusto, um povo tão rebelde. Tá certo? Então eu te espero na semana que vem para a gente dar seguimento aqui e conclusão ao nosso estudo com a solução que Deus apresenta para o povo. Tá certo? Um forte abraço e a gente se vê lá. Tchau, tchau.